Oi, meu jogador, tudo bem? Professora Ana Furtado passando aqui para falar com você, meu aluno que vai fazer prova nesse domingo para o IBGE. Corre que eu tenho uma dica boa para te dar. Esse é o quadro Pega a Visão. Meu jogador, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as organizações que tem sido de crescente estudo no âmbito do comportamento organizacional. As empresas hoje estão buscando conhecer seus indivíduos, seus colaboradores, e entender por que eles se movem, como eles funcionam, quais são seus anseios, o que eles esperam da organização e também o que a organização espera deles. Então, cada vez mais, estamos buscando todas as pautas que envolvem o comportamento do indivíduo dentro dessas organizações, e a motivação, ela é uma temática corriqueira nas questões da tua banca FGV. Quando ela pede no edital, certamente ela cobra boas questões sobre esse assunto. Veja, motivação é um fenômeno individual. É individual, estuda intrinsecamente o porquê desse indivíduo se mover, em que direção ele se move, como a gente pode ativar essa motivação. Então, é individual, literalmente parte do indivíduo. Posso trabalhar com ela de forma intrínseca ou extrínseca, entendendo os motivos do indivíduo, fazendo estímulos no ambiente para que ele se mova. Mas não esquece, ela no seu sentido literal é intrínseca, perfeito? Segundo ponto importante, a motivação está ligada ao sistema cognitivo, ao sistema psicológico da pessoa. E aí, a administração ela tem se juntado junto com a psicologia, com outras ciências, para tentar entender um pouco do psicológico do ambiente de trabalho, do indivíduo, das relações, principalmente no cenário que nós temos hoje pós-pandemia, onde veio à tona muitas doenças psicológicas que também são de âmbito funcional, como a ansiedade, né? E assim a gente puder evitar dentro do ambiente organizacional doenças funcionais como o burnout, o burn-on. Então, a motivação como fenômeno psicológico, ela é hoje um dos principais estudos dentro das empresas, perfeito? E motivação é sempre direcionado. Quando a gente vai a fundo nesses estudos, a gente percebe que o indivíduo ele sempre se move por um objetivo. Não existe motivação aleatória. Não existe, vou fazer porque me deu vontade. Não. Existem 3 fatores que estão diretamente ligados a esse fenômeno da motivação: o desejo, a necessidade e a vontade. Mas todas elas sempre têm um objetivo, meu jogador. Um objetivo, perfeito? Dentre as principais teorias de motivação, a gente tem um âmbito muito grande, um leque extenso de teóricos que versam sobre a motivação. Mas nas provas da FGV, observando as questões e aquilo que está sendo mais cobrado nos últimos anos, eu trouxe para você 3 teorias para a gente revisar, perfeito? A primeira teoria é a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Só esse nome já te cansou, né? Teoria da hierarquia das necessidades humanas, que tu conheces popularmente pelo nome de pirâmide. Pirâmide de Maslow. Como o próprio nome da teoria te diz, você estuda, você não, né? O teórico dela, Abraham Maslow, observou o indivíduo dentro das organizações e, através dessa observação, ele levantou que o indivíduo é movido por 5 necessidades. Essas necessidades formam uma pirâmide, em grau de importância, da base para o topo. De acordo com Maslow, as necessidades humanas são 5 e elas são hierarquizadas. Olha o nome da teoria, jogador: hierarquia das necessidades. Eu começo na base da pirâmide, pelas necessidades que são próprias do indivíduo, necessidades fisiológicas, estão ligadas ao seu corpo, às suas vontades mais básicas, perfeito? Alimentação, descanso, respiração, necessidades fisiológicas. Depois eu tenho as necessidades de segurança. As necessidades de segurança são aquelas de sobrevivência do indivíduo, que estão ligadas ali ao seu instinto de sobrevivência. Depois eu tenho as necessidades sociais. Todo indivíduo ele é um ser social e essa sociabilidade ela é importante. Veja, ser social, estar em sociedade, não quer dizer que tu tens habilidades interpessoais ou
habilidades de urbanidade, mas ele está falando de um senso social que todo indivíduo tem, perfeito? Necessidades de estima são necessidades psicológicas que estão relacionadas à questão da sociabilidade e ao psicológico do indivíduo. Essas, quando não são supridas, é o que causa, por exemplo, a desmotivação, a depressão, necessidades de estima. E no alto da pirâmide a gente tem as necessidades de autorrealização, que são os desafios que o indivíduo interpõe para que sejam alcançados, lembrando que ele vai colocando aqui aquilo que é atingível para ele, senão ele se sente desmotivado, perfeito? Então, da base para o topo, das primárias para secundárias, essa é a pirâmide de Maslow, perfeito? E o indivíduo precisa estar ali, suprindo essas necessidades, pelo menos uma ou duas em cada grau de esfera de atuação para se sentir motivado. Vamos à segunda. Nossa segunda teoria é a teoria bifatorial. O autor dela chama Heisenberg. E esse autor, ele fala para a gente que o processo de automotivação, o indivíduo com ele mesmo, é um processo que não é responsabilidade da organização. Para esse teórico, basta que a empresa oferte 2 fatores, e por isso o nome dela é bifatorial ou teoria dos 2 fatores. Nessa teoria, a organização precisa te ofertar condições, fatores que sejam interessantes para que esse indivíduo se mova. E a gente fala em 2 fatores, os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Fatores higiênicos são aqueles que estão ligados ao ambiente externo e por isso são chamados de fatores extrínsecos. Tudo que a empresa oferta de fora para dentro para esse indivíduo. Salário, condições de trabalho, relações interpessoais ali dentro do ambiente organizacional, né? Localização física. A gente poderia falar também sobre a segurança do trabalho, a segurança física. Estou falando de condições de garantia. Tudo isso está dentro de fatores higiênicos. Lembrando, fatores extrínsecos de fora para dentro. Nós temos os fatores motivacionais. Os fatores motivacionais são conhecidos como fatores intrínsecos, aqueles que dependem do indivíduo para o ambiente, mas que estão relacionados somente ao conteúdo do cargo. Essa é uma teoria bem polêmica da administração e exatamente pelo ponto que eu te falei. Para esse autor em particular, o indivíduo ele precisa ter automotivação e basta que a empresa oferte esses fatores em caráter de equilíbrio para que ele se sinta motivado, perfeito? E por último, nós temos a teoria X e Y. Nós temos aqui o seu autor, que é o Douglas McGregor. Esse autor ele traz para a gente que os indivíduos são movidos por conta da sua natureza. E a teoria XY é conhecida como teoria antagônica da motivação. Exatamente porque ela vai falar para ti de 2 perfis de indivíduos completamente diferentes. Os indivíduos que são chamados de X são a visão negativa do ser humano, são indivíduos preguiçosos, indolentes, são indivíduos que precisam ser coagidos para trabalhar, só vão trabalhar pelo interesse material e financeiro do trabalho, mas são pessoas que são insubordinadas, indolentes, preguiçosas, não gostam de trabalhar. E a visão contrária deles são os indivíduos Y. Indivíduos Y são a visão positiva da motivação. Esses indivíduos eles são autogerenciáveis, proativos, gostam de trabalhar, confiáveis e produzem dentro de uma organização. Para esse autor, você tem que detectar quem é o indivíduo X, quem é o indivíduo Y e manter na sua organização aqueles de natureza mais positiva, logicamente. Meu jogador, longe de mim dizer para você, mas faz muito sentido a FGV cobrar esse assunto. É uma pauta que ela gosta muito. Ainda te digo mais, a grande maioria das questões gira em torno da principal teoria, que é a teoria das necessidades humanas, tá bom?
Meus jogadores, eu espero ter te ajudado até aqui. Falei para você, uma pauta muito importante é a motivação. Já deixamos ali o nosso coraçãozinho do BTS na teoria do Maslow, dentre as mais cobradas. E espero uma questão dessa da tua prova, viu? Certamente vai aparecer. Eu espero ter ajudado você. E esse foi mais um quadro Pega a Visão. Até mais, gente. Tchau, tchau.